Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais este ATPC da área de linguagens. Bom dia para os professores que estão fazendo o ATPC no período da manhã, boa tarde àqueles que estão participando no período da tarde. Hoje estamos reunidas aqui, eu, a Joyce e a Valéria. A Rosane, ela não está presente, pois ela está atendendo a um compromisso junto à diretoria de ensino, tá bom? Hoje falaremos um pouquinho mais sobre rubrica, que é mais uma ferramenta para avaliação, tá bom? Passo a palavra para as colegas. Olá, professores, eu sou Valéria, da Educação Física, e é sempre um prazer esse encontro que a gente está tendo nos ATPCs. Espero que todos gostem hoje do tema, que é realmente muito interessante. Joyce? Olá, professores. Eu sou a Joyce, trabalho na diretoria de ensino, na área de linguagens. E como as colegas falaram, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o assunto, continuar o assunto avaliação. Vamos falar um pouquinho da ferramenta de rubrica. E eu vou compartilhar com vocês, então, o PowerPoint para a gente acompanhar. Vamos aguardar ele aparecer aí na tela para todo mundo. Bom, continuando o nosso tema de avaliação, nós gostaríamos de falar um pouquinho, não muito da parte teórica, mas a gente precisa posicionar, né? Se vamos falar de avaliação, qual avaliação nós estamos falando, né? Então, nós gostaríamos de colocar o objetivo do dia, que é refletir sobre como avaliar e conhecer instrumentos de avaliação formativa e como trabalhá-los. Então, a gente já sabe que nós vamos falar de avaliação formativa e que nós vamos falar de avaliação mediadora. Então, quem trata desse assunto, avaliação mediadora, é a Jussara Hoffman. Então, sugiro que vocês se coloquem a leitura em dia aí da Jussara, que eu acho que é bem interessante o que ela nos propõe, e é baseado nela que a gente vai falar. Para começar a tratar desse assunto, eu vou fazer um parêntese e mostrar para vocês que o pessoal do Inova Educação, na tecnologia, PV, eletiva, eles já estão com essa sugestão de trabalhar com essas rubricas. Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como acontece nesses 3 componentes. O pessoal dos 3 componentes vão poder recordar o que foi passado na primeira formação no início do ano, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar essa formação. E nessa formação foi falado, então, como é vista a avaliação, então, nos 3 componentes. Essa avaliação, ela é vista, né, como uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes. Ou seja, quando a gente coloca a palavra qualitativa, não tem muito a ver com quantitativa, não tem a ver com dados, com números, né, com o que a gente está acostumado, de nota de aluno. Então, nestes componentes, eles vão avaliar por conceito de engajamento. Então, qual que é a intenção de avaliar por conceito de engajamento? A intenção é mobilizar os estudantes para que desejem estar e participar ativamente na escola. Então, essa é a intenção final, não é dar nota para o aluno numérica. Então, esses são os conceitos da tecnologia, inovação, PV e eletivas, né? O engajamento é isso que vai aparecer lá na sede para vocês, professores desses 3 componentes do Inova. Então, tem o aluno que vai ter engajamento total, que significa que comprometeu-se de forma produtiva e efetiva nas ações, nas atividades, tem o engajamento satisfatório, comprometeu-se em parte, e tem o engajamento parcial, comprometeu-se pouco. Então, aí tem a descrição completa, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois, mas esse o conceito que vai aparecer na sede, por exemplo.
Só que é um print da sede, né? Um exemplo para vocês verem como que vai aparecer para vocês avaliarem os alunos nos 3 componentes do Inova, sempre lembrando, tá, pessoal? Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos componentes do Inova. E como acompanhar, então, o engajamento, né? Foi orientado que os professores fizessem essas observações ao longo das aulas. Claro que foi pensado no presencial, mas também a gente consegue pegar algumas coisinhas para esse novo modelo que estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Então, os alunos são questionadores, no momento que vocês têm interação com eles, eles fazem perguntas, tiram dúvidas, preocupam-se com a organização dos materiais, então, sempre que está lá, marcou horário com o aluno, né? Vai ter uma turma do Zoom, do Teams e do Google Classroom, até no WhatsApp, que eu sei que tem professores se reunindo pelo WhatsApp mesmo. Então, eles estão todos organizados com os materiais. Então, tudo isso faz parte da avaliação global do aluno, né? Então, eles estão engajados. E aí também vem a parte de instrumentos de avaliação. Mas qual instrumentos utilizar para avaliar os alunos? Então, uma vasta, né, uma extensa sugestão aí quais tipos de instrumentos. Portfólios, né, produção individual, produção coletiva, atividade escrita. E aí não apenas para os componentes do Inova serve para os componentes gerais também da BNCC, né? Nós, língua portuguesa, inglês, arte, educação física, que todos conseguimos. Avaliação, exposição oral. Tem professores que relataram nos ATPCs anteriores que eles estão pedindo para os alunos gravarem vídeos curtos de 1 minuto sobre determinados temas. Então, também isso pode ser avaliado, né? E também eles sugeriram as rubricas, que até então era novo para a gente. O que é uma rubrica? Uma rubrica, os conceitos a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria que vocês olhassem para essa rubrica, isso aqui que eu estou utilizando com vocês é uma rubrica, e façam uma autoavaliação nesse momento. Então, vocês vão fazer uma autoavaliação da compreensão sobre o conceito de engajamento. Eu acabei de falar sobre o que era o conceito de engajamento, que os alunos serão avaliados por esse conceito nos componentes do Inova, e eu quero que vocês me falem sobre esse conceito que eu falei com vocês. Vocês estariam no 1, não entendi o tema, ou vocês estariam no 4, entendi plenamente o tema e contribuí com reflexões significativas. Se nós tivéssemos no momento de interação, aí teria esse contribuir com reflexões significativas. Não estou nem no 1 nem no 4. Então, vamos lá. Tenho 2 ainda. Entendi parcialmente o tema, mas fiquei com dúvidas. E tenho 3. Entendi bem o tema, mas fiquei com algumas dúvidas. Então, isso aqui é uma rubrica. A rubrica estabelece uma gradação para o desenvolvimento do estudante. Então, o professor, ele comunica para o aluno qual é a expectativa que ele, vamos dizer, alcance, que ele pode alcançar, na verdade. E prover parâmetros para o diálogo entre professor e estudante. Então, está ligado bastante ao feedback do professor. O aluno pode se autoavaliar, o professor também pode avaliar o aluno, e durante esse feedback, essa devolutiva, vocês vão realmente finalizar e o aluno vai entender o porquê que é isso, porquê que não é 1, porquê que é 3, enfim. Aí, no momento do feedback que vocês alinham as expectativas, né? A rubrica, ela é transparente em relação às expectativas de desenvolvimento. Objetivo, a gradação, os critérios são claros e combinados também. Então, a gente sabe que todas as avaliações, os critérios têm que ser claros e combinados. Então, a rubrica não foge à regra. Respeita a singularidade e a diversidade. No caso da rubrica para os componentes do Inova, cada aluno vai estabelecer a meta pessoal.
Então, o aluno que, por exemplo, no primeiro bimestre, vamos voltar àquele slide anterior, vamos supor que o conceito de engajamento eles estivessem fazendo uma autoavaliação. Se eles tivessem no primeiro bimestre ficado no 2, que é entendi parcialmente o tema, mas fiquei com muitas dúvidas, ele pode estabelecer a meta para ele, para o próximo bimestre, não ir para o 4, ir para o 3. E aí ele vai fazer o que dentro do componente do Inova está sendo pedido, né? O plano de desenvolvimento dele. Mas isso é uma outra questão. Então, a rubrica é essencialmente uma ferramenta de comunicação entre o professor e o aluno. A rubrica comunica ao aluno o que o professor vai avaliar. E as rubricas orientam os alunos a assumirem a responsabilidade sobre sua própria aprendizagem. Eles sabem o que é esperado deles e eles sabem aonde eles conseguiram chegar e aonde eles podem chegar. Então, eles vão se sentir motivados a participar das atividades e gerenciar os seus percursos. Lembrando que nos componentes do Inova, eles não vão ter nota. Então, eles vão ter os conceitos de engajamento. E aí tem um textinho da Jussara Hoffman, que está falando assim: avaliação é um processo permanente de troca de mensagens e de significados. Um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e educando na busca de patamares superiores de saber. Então, é exatamente isso que a rubrica coloca. A rubrica ela demonstra quais os patamares os alunos conseguiram alcançar e quais os próximos, né, os patamares superiores do saber que eles podem alcançar. Isso aqui é só para vocês conhecerem, né? É um exemplo que veio num dos cadernos do Inova. E aqui tem um exemplo do cuidado com os dentes. Então, antes de realmente fazer a autoavaliação com relação aos componentes socioemocionais, como esse aqui, por exemplo, empatia, eles fizeram esse teste, né, para entender o que é uma rubrica. E isso pode ser utilizado por qualquer outro professor que queira demonstrar o que é uma rubrica, porque os alunos precisam entender esse instrumento também. Não apenas para se autoavaliarem, mas quando o professor também utilizar a rubrica para avaliação. Aqui é um exemplo também, né, de como os componentes do Inova trouxeram. Mas, afinal, nós estamos falando em componentes do Inova. Mas e os componentes regulares, né? Vamos dizer assim, os componentes de língua portuguesa, inglês, arte, educação física. A gente também pode avaliar por rubrica? Sim, a resposta é sim. Então, nós vamos trazer aqui para vocês um exemplo, né, de uma rubrica que nós produzimos para vocês. E nós utilizamos a língua inglesa como base. Então, nós pegamos aqui o documento orientador das habilidades que o documento trouxe, aquele primeiro documento, trouxe habilidades de todas as disciplinas. Tem um segundo documento, que é a atualização, e também tem mais habilidades inseridas lá no documento. Então, é importante que vocês vejam os dois documentos orientadores de atividades não presenciais. Nesses documentos, tem uma tabela, né, de Excel, a gente já tratou em ATPCs anteriores, e dentro dessa tabela eu tenho as várias disciplinas nas abas. Eu peguei uma habilidade, né, nós pegamos uma habilidade do 9º ano de língua inglesa. Qual é a habilidade? É o primeiro quadrinho lá. Então, a habilidade é produzir textos, infográficos, fóruns de discussão online, fotoreportagens, campanhas publicitárias, meme, entre outros, sobre temas de interesse coletivo local ou global que revelem posicionamento crítico. Então, vamos lá. Essa é a minha habilidade. Qual é o objetivo, então, do meu roteiro de atividade? O meu objetivo vai ser baseado na minha habilidade, claro.
Então, tirando da habilidade o objetivo, ele vai ficar produzir texto, e aí eu escolho, pode ser uma, pode ser mais de uma, um gênero. Então, eu escolhi fotoreportagem para trabalhar com os meus alunos em determinado roteiro de atividade. Sobre o tema, lembra que o tema da habilidade é interesse coletivo local ou global? Então, coloquei como sugestão aí, como exemplo, né? A Covid-19. Então, o tema é de interesse coletivo local e global, que revele posicionamento crítico. Esse é o objetivo que eu vou tirar, aí eu estou no terceiro quadrinho, para criar o roteiro de atividade. Então, eu vou criar o roteiro baseado no meu objetivo final, que é alcançar a habilidade. Então, os dois estão intrinsecamente ligados. Então, o professor cria o roteiro de atividades, contemplando as habilidades e os objetivos propostos. Se eu tenho o meu objetivo baseado na minha habilidade e criei o roteiro dessa forma, qual é o critério de avaliação que eu vou utilizar? Eu vou tirar deles, não tem como fugir deles. Então, o meu critério de avaliação pode ser: produz fotoreportagem sobre tema Covid-19 que revele posicionamento crítico? Esse, então, seria o critério da minha avaliação, tá? Agora, para avaliar, eu preciso, né, de um instrumento. E nós estamos mostrando para vocês, então, esse exemplo que é a rubrica. Nós fizemos aqui um exemplo com o critério. Então, o critério de avaliação que a gente produziu anteriormente aqui, está aqui. Produz fotoreportagem que revela posicionamento crítico. Só que esse posicionamento crítico é bem complicado para a gente demonstrar para o aluno o que nós queremos com isso, né? Então, nós achamos por bem colocar aqui o que nós entendemos por posicionamento crítico. E colocamos um pequeno excerto aqui com a fonte, né? Para os alunos entenderem também o que a gente entende por posicionamento crítico. E aí, como que nós criamos a nossa rubrica? A gente coloca a gradação. Essa gradação, neste caso, está de 1 a 4. Ah, mas eu preciso dar nota para o meu aluno. Eu posso colocar nota aqui? Poder pode. Então, o objetivo, talvez, maior da rubrica não é atribuir a nota, mas fazer a mediação de como o aluno está aprendendo, tá? Mas eu posso colocar nota. Então, geralmente, o primeiro campo aqui da tabela é o que eu não espero que ele esteja. Então, no campo 1, não produziu fotoreportagem ou produziu, porém, em outro gênero textual. O último campo, geralmente, é o qual a gente espera que é vamos dizer, entre aspas, tá, pessoal? O melhor. Então, produziu fotoreportagem adequada ao gênero textual que revelou posicionamento crítico. Perfeito. Ele atingiu, vamos dizer que ele é o 10, tá? Mas dentro desses campos aí, no meio desses campos, eu ainda tenho outros alunos. Então, eu tenho que pensar, conhecendo a minha classe, conhecendo os meus alunos, como será que eles conseguiriam alcançar aquilo? Então, eu posso prever, né, alguns degraus, né, de desenvolvimento. Então, eu coloquei o 2 aqui, por exemplo. Produziu fotoreportagem, cometendo equívocos quanto ao conteúdo, fontes duvidosas, não revelando posicionamento crítico. E eu coloquei o 3. Produziu fotoreportagem com conteúdo adequado, mas equívocos no gênero textual, e apesar de ter revelado seu posicionamento crítico, né? Então, assim, isso aqui é um exemplo de uma rubrica. Essa rubrica se aproxima muito mais de uma grade de correção, tá? O que é, vocês, principalmente professores de língua portuguesa, conhecem grade de correção, né? Grade de correção, principalmente, sei lá, de vestibulares, de redação de vestibular, geralmente tem uma grade. Então,
qual que é a diferença fundamental de uma rubrica com uma grade de correção? É a questão de você ser mais adequado à sua turma. Então, não é uma grade produzida em larga escala, é uma grade para a sua turma. Aqui tem um exemplo de rubrica feita por um professor de educação física, que a PCNP Valéria trouxe para a gente. Então, é uma sugestão e mostra aqui como que o professor vai acompanhar o desenvolvimento desse aluno. E aqui percebam que ele não vai usar nota, ele vai usar os conceitos. O conceito de engajamento do Inova? Não, ele vai usar o conceito dele. É isso que a rubrica tem de bacana. Ele vai fazer a rubrica dele, para a classe dele. Então, provavelmente, ele viu que a classe gostava bastante de futebol e resolveu usar essa temática. Então, tem aqui, o primeiro quadrinho é errou o gol, o segundo é chutou fraco, o terceiro acertou a trave, quer dizer, está quase lá. E o quarto é o gol, então conseguiu. E ele coloca em vermelho lá, situações que o técnico vai analisar na partida. Então, fazendo uma alusão, a partida seria uma aula, o técnico, o professor, né? E o que ele espera desses alunos? Então, na primeira linha, nós temos entendimento da unidade temática. Ele coloca a gradação. Não entendeu o tema, parece entender um pouco do tema, entendeu o tema e entendeu e contribuiu com os colegas da turma, que essa é o gol, exatamente, né? E ele coloca várias outras sugestões aí de como ele vai avaliar. Atividades propostas online, por exemplo. Não realizou as atividades, que geralmente o primeiro quadro é o que a gente não espera. Acessou e realizou parte das atividades, acessou e realizou todas as atividades, ou acessou e realizou todas as atividades propostas e ainda contribuiu com os colegas. Então, bacana, ele coloca aqui. Qual seria uma forma de avaliar, então, esses alunos? Ele pode fazer de duas formas. Ele pode colocar como autoavaliação e ele pode também colocar como avaliação para depois ter esse feedback, esse cruzamento de dados, para que o aluno realmente entenda a expectativa do professor. Então, eu vou começar como aluno. Vamos supor que o aluno está se autoavaliando, ele está, então, em vermelho, tá? Vamos colocar que ele, na primeira linha, entendimento da unidade, ele colocou no gol, depois acertou na trave, depois chute fraco, acertou na trave. E aí, o professor, vendo que o aluno se autoavaliou, ele vai avaliar o aluno. Aí ele vai avaliar o aluno no primeiro quesito, entendimento da unidade temática. E ele achou que o aluno não acertou o gol, que o aluno acertou a trave. Então, ele colocou, entendeu o tema. Vocês perceberam que está conflitante do que o aluno se autoavaliou. É um ótimo momento para o professor se reunir com o aluno, né, para fazer essa devolutiva. Olha, você entendeu o tema, mas contribuir com os colegas, talvez você não tenha chegado. Então, o que eu espero com relação a contribuir com os colegas? Que você faça perguntas, mas que você participe, que você proponha textos que você tenha pesquisado, enfim. E aí ele vai colocar o que ele espera. E aí ele vai continuar colocando, né, o que ele entendeu, e no momento da devolutiva com o aluno, eles vão alinhar essas expectativas e o próprio aluno vai entender como, então, chegar num nível superior de desenvolvimento. Então, para finalizar, a gente gostaria de deixar claro, então, que os componentes do Inova, que foi tratado no começo, vão avaliar por conceito de engajamento. Então, isso já está fechado, a sede já está lá, mostramos para vocês um print da sede. A ferramenta que eles vão utilizar é a rubrica, mas os componentes curriculares da BNCC, né, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, vão avaliar por nota. Então,
Mas por nota, posso fazer rubrica também? Então, a gente viu que pode ser feito rubrica também e dá para ser feito dessa forma. Então, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. No momento da interação ao vivo, nós vamos voltar esse tema. Quem está fazendo, já desenvolvendo avaliação por rubrica, peço que já se preparem, que a gente vai perguntar como vocês estão fazendo, que é sempre importante nós trocarmos as nossas boas práticas, né? As nossas percepções de como estamos fazendo isso. Então, a gente espera que vocês participem e que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.